Rodrigo, sou economista aqui da Claritas Investimento, e vou passar um pouco pelo cenário macroeconômico que a gente teve ao longo desse último mês. Com relação ao cenário internacional, a gente teve uma volatilidade relevante, né, ao longo desse último período. Tivemos bolsas ali fechando sem uma direção única. O S&P nos Estados Unidos acabou ficando estável em relação ao mês passado. O Stoxx 600 na Europa acabou fechando com uma queda aí de 1,5% e o Hang Seng de Hong Kong fechando com uma alta aí de 1,5% nesse último mês de maio. E os principais destaques que acabaram norteando o comportamento dos mercados como um todo, ainda ficando concentrados no rumo da política monetária nos principais países, em especial lá nos Estados Unidos, e também tivemos preocupações do lado da economia chinesa com a questão de Covid-19 ainda tendo muita repercussão nesse último período. Com relação ao crescimento econômico, mas falando primeiramente na parte de expectativas, a expectativa para crescimento econômico nesse ano ainda se mantém positiva. A gente está falando de um crescimento que deve ficar próximo de 3,3%, segundo as projeções dos economistas dos mercados, mas a tendência recentemente tem sido de baixa e tem sido de revisões baixistas desses números como um todo. Parcela relevante dessa revisão acaba ficando por conta desses pontos negativos de China que a gente comentou. A Europa também acaba mostrando piora das expectativas, como por exemplo as projeções do PIB da Alemanha recuando de 2,2% para 2% nesse período, e os Estados Unidos acabou não sendo exceção nessa revisão e nessa onda de desaceleração na margem, acabou saindo de expectativas de crescimento de 3,2% para 2,6% nesse último período. No entanto, quando a gente olha os números correntes de atividade econômica, acabaram ainda apresentando ali um balanço misto quando a gente olha em termos regionais. Olhando os Estados Unidos e Europa, a gente até teve algumas surpresas positivas, com essas duas economias se mostrando um pouco mais resilientes nas últimas informações referentes ao mês de abril, mas a tendência ainda que a gente espera para os próximos meses ainda é de uma desaceleração desse ritmo de crescimento econômico para os próximos meses. Com relação à China, acabou sendo um pouco a fonte de preocupação em termos de atividade econômica nesse último mês de maio. A gente teve Xangai e Pequim, duas importantes regiões para a economia chinesa, ficando praticamente sob fortes medidas de restrições nesse período, e também, consequentemente, tivemos dados econômicos negativos e vindo abaixo das expectativas do mercado, como a produção industrial e também vendas no varejo recuando na comparação anual ao longo desse último mês, tá? Além disso, a gente também teve uma reafirmação, né, da política de zero tolerância à Covid-19, o que acaba significando um pouco mais de risco baixista para essa trajetória de atividade econômica esperada na China nesse ano. Outro ponto do cenário internacional que acaba ainda repercutindo e acaba também sendo o foco de atenção dos mercados como um todo, ainda fica para todo o comportamento da inflação e também os próximos passos da política monetária no mundo. A gente ainda continua com fatores fortes de pressão inflacionária, como por exemplo commodities ainda num patamar bastante elevado e uma cadeia de produção global que ainda não se encontra normalizada no curto prazo. Além disso, quando a gente olha os números correntes, a inflação nos Estados Unidos ainda fica elevada, chega aí ainda acima dos 8% nessa última leitura, e a inflação na Europa também segue acelerando e vai para patamares ali de 8,1% na última leitura. E aí, com isso que a gente tem observado ainda a continuidade daquela resposta da política monetária um pouco mais restritiva. O Fed aí acabou acelerando o seu ritmo de juros, agora subindo a taxa de juros em meio ponto percentual. Além disso, ele anuncia nova redução do seu do seu balanço de ativos nos próximos meses como uma outra forma de retirada de estímulos no curto prazo, e a expectativa do mercado para essas próximas duas reuniões continua sendo a manutenção desse ritmo de meio ponto percentual de alta na taxa de juros americana como uma forma de tentativa de redução dessas expectativas de inflação e trazer essa inflação nos Estados Unidos de volta para a meta. Porém, como a gente comentou, as preocupações ao longo desse último mês ficaram um pouco mais concentradas no cenário de crescimento global e que acabaram dominando aí os assuntos nesse último período. Com isso, os juros nos Estados Unidos aí acabou fechando para baixo e o cenário também para economias emergentes acabou ficando num tom um pouco mais negativo, e quando a gente olha aquele índice MSCI para bolsas emergentes, tivemos um recuo aí de 0,2% nesse último mês de maio. No
caso do Brasil, os ativos de risco acabaram conseguindo se destoar um pouco desse ambiente de incerteza que a gente teve no cenário global. A gente teve o Ibovespa aqui no Brasil subindo 3,2%, o câmbio mostrando uma nova valorização de quase 4% nesse último período e fechando ali em R$ 4,73 nesse mês. A única exceção ainda ficou para a trajetória de juros aqui no mercado brasileiro e a gente ainda teve uma abertura dessas taxas de juros mais longa aqui domesticamente. Com relação à economia brasileira, comentando primeiramente da parte de política fiscal, a política fiscal ainda segue trazendo ali dados positivos no curto prazo, a gente continua tendo números de arrecadação melhores do que as expectativas e traz um balanço de contas públicas para o ano também melhor do que o esperado pelo mercado, porém a gente ainda segue aí com alguns certos ruídos fiscais e riscos fiscais que impedem da gente comemorar esses dados positivos na margem, tá? Esse último mês a gente acabou tendo muitas discussões, né, relacionadas a combustíveis e preços de energia elétrica, além disso também toda a discussão relacionada a reajustes de servidores públicos e outras pautas fiscais que continuam em tramitação e continuam também em discussão ao longo do Congresso nesse último período. Temos observado ali um foco do governo e do Congresso como um todo na redução de receitas e na redução de impostos. Tivemos aí uma nova redução do IPI, também reduções ali no imposto de importação e o Congresso agora discutindo limitar também a cobrança do ICMS na energia e nos combustíveis, e são todas tentativas que a gente acaba lendo de uma maneira de trazer um certo alívio inflacionário para a população no geral. No lado das despesas, a gente ainda continua com essas repercussões e discussões em relação ao reajuste de servidores públicos aqui no Brasil, e além também disso, tivemos ali discussões relacionadas a um piso de salarial para enfermeiros, são pautas ali que a gente teve de maior repercussão no lado do dispêndio e no lado do Congresso aqui no Brasil. Tá? Então, lado no setor fiscal, a gente continua com um curto prazo favorável, com número de arrecadação e números de contas públicas melhores que as expectativas, mas a gente ainda segue com certos ruídos fiscais que impedem da gente comemorar essas melhoras do curto prazo, como por exemplo as discussões relacionadas a preços de combustíveis e energia elétrica, novas reduções ali na parte de tributos e outros riscos que a gente enxerga no lado de despesas que ainda acabam sendo vetores de curto prazo ali para uma piora fiscal na margem, tá? Falando um pouco sobre corrida eleitoral, a corrida eleitoral aí se mostra cada vez mais importante, né, nesse no cenário brasileiro para os próximos meses, mas quando a gente olha as pesquisas eleitorais divulgadas até agora, ainda acabam apontando para uma polarização entre os dois candidatos, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro para essas eleições. Tivemos ali algumas sinalizações de terceira via, alguma aliança aí acontecendo entre MDB, PSDB e Solidariedade, mas a gente ainda atribui aí baixas probabilidades do surgimento de um terceiro nome capaz ali de quebrar essa polarização esperada para essas eleições de outubro, tá? No lado do ex-presidente Lula, ainda o mercado fica um pouco à espera de nomes e sinalizações com relação aí à política para o suposto mandato de 2023, mas ainda sem grandes novidades nesses nomes e nesses planos para o próximo ano. E no lado do Bolsonaro e do atual presidente Bolsonaro, as tentativas fiscais ainda acabam dominando um pouco os noticiários. Comentamos um pouco sobre essa redução de impostos, pacote de crédito, liberação de recursos do FGTS, se mostram aí como essas novas apostas do governo e do Poder Executivo de ganhar apoio e agregar esse apoio eleitoral nesse ano de eleições, tá? E aí, por fim, no lado do campo econômico, os sinais ainda acabam sendo um pouco negativos, mais concentrados no lado de inflação, e as expectativas de inflação aqui no Brasil seguem se deteriorando, né? As nossas estimativas ali já ficam próximas de 9% de inflação para esse ano de 22, e as projeções para o próximo ano também já ficam ali acima de 4% para 2023. E além disso, quando a gente olha os números correntes de inflação, ainda seguem piores do que o esperado pelo mercado e ainda acabam mostrando, né, uma composição desfavorável desses números, com preços de serviços e preços de bens industriais ainda acima das expectativas e ainda se mostram muito pressionados no curto prazo. E com isso, o Banco Central e a autoridade monetária, né, segue elevando a sua taxa de juros aqui internamente. A última reunião acabou subindo em 1 ponto percentual a taxa Selic, levando ali para
1,75% nesse último encontro. Porém, sobre os próximos passos, o Banco Central indicou aí que ele desaceleraria o ritmo e que ele já estaria próximo aí de encerrar o ciclo nas próximas reuniões, por isso que a gente acaba esperando mais uma alta de meio ponto percentual e encerrando o ciclo em 13,25% esse ciclo de juros aqui no Brasil. Porém, dado todo esse ambiente inflacionário e todos esses riscos altistas de inflação que a gente tem comentado, a gente ainda não pode descartar altas adicionais nas reuniões seguintes e um patamar ali um pouco acima dos nossos 13,25% acaba sendo bastante factível nesse cenário atual de inflação. E por fim, no lado de crescimento, as notícias de crescimento no curto prazo ainda continuam positivas. Tivemos um primeiro PIB do primeiro trimestre com crescimento de 1%, né, na publicação de mais recente, e que acabou na sua composição mostrando um consumo das famílias e um setor de serviço com um desempenho ali bastante favorável, e acaba ilustrando um pouco esse começo de ano de 22 favorável para a atividade econômica como um todo. Os dados de abril e as primeiras informações desse próximo segundo trimestre também se mostram aí de manter no campo positivo e também reforçam aí as revisões altistas e positivas que a gente tem observado das projeções de 2022 para o ano como um todo. Porém, quando a gente olha para frente, olha para 2023, o cenário ainda fica um pouco mais nebuloso. A gente ainda tem um elevado nível de taxa de juros e um elevado nível de incerteza no cenário global, e as expectativas ali, quando a gente olha as expectativas do mercado, as projeções para o próximo ano seguem desacelerando e deteriorando ali para um período seguinte, tá? Eh, Sobre o cenário macro é isso, tá? E a gente fica aí à disposição para informações adicionais, caso necessário.